Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro de educação à luz da doutrina espírita para a juventude. Eu me chamo Vani e já agradeço a participação da nossa intérprete de Libras, do Grupo Espíritas Mãos Iluminadas, a Verônica. Bom, o nosso encontro possui dois patronos, os nossos queridos Pestalozzi e Leopoldo Machado. Esse encontro foi construído baseado em duas obras, a obra Em Torno do Mestre, que estuda o capítulo 6 de Vinícius, e Nossos Filhos são Espíritos, que estuda os capítulos 2 e 3 do nosso Hermínio de Miranda. Mas nós não estaremos aqui, somente eu e Verônica. Participarão também, mediando esse encontro, a Andréia, e também estarão conosco, participando dos nossos jogos, os nossos jovens Carolina, Luísa e Matheus. Antes de iniciarmos o nosso encontro, vamos então à nossa prece, que será realizada pela Andréia. Senhor, mais uma vez nos encontramos, Senhor Jesus, para um encontro na Casa Espírita, o primeiro encontro de educação à luz da doutrina espírita. Rogamos a Ti, aos nossos queridos amigos do plano espiritual da Casa de Leon Denis, aos nossos patronos Pestalozzi e Leopoldo Machado, que nos sustentem, que nos amparem, que tenhamos condições de passar todo o conteúdo que estudamos durante todo esse período, Senhor. E que todos nós estejamos com os canais de pensamento, os nossos canais de entendimento abertos, para compreendermos um pouco mais da Tua doutrina. Que seja em Teu nome, em nome dos nossos queridos amigos, patronos desse encontro, mas sobretudo em nome de Deus, que damos iniciados de nossa parte o nosso primeiro encontro à luz da doutrina espírita. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, antes de iniciarmos, nós queremos lembrar que estamos cada um em suas casas, então não estranhe se houver alguns ruídos diferentes, ok? E nosso encontro vai iniciar contando uma parábola que Jesus nos trouxe. Nós conversaremos em torno da parábola O Mordomo Infiel. E essa parábola vai se dar de forma bem interativa com esses jovens que estarão conosco, através de uns jogos que nós chamamos de jogos do bem. Vamos então ouvir com a nossa querida Mônica esta parábola? Então, os nossos jovens vão ler a parábola O Mordomo Infiel. E mais uma vez encontramos o Mestre Jesus compartilhando seus ensinamentos através de histórias cheias de significado. A parábola desse dia ficou conhecida como o Mordomo Infiel. Assim disse Jesus: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua mordomia, pois já não podes mais ser meu mordomo. Disse o administrador consigo: Que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: Quanto deve o amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: Coro de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80.
E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos então iniciar novamente comigo, Vani, e estudarmos um pouco através desses jogos, como eu disse para vocês, que nós iremos fazer. E vamos iniciar com o nosso primeiro jogo. Pode passar o primeiro jogo para o slide. Esse jogo se chama, meninos, Responde ou Passa. Como é que ele se dará? Vocês vão precisar pensar, né, analisar através da parábola que foi representada. Essa parábola foi representada por Vinícius, e vocês vão ter que dizer como ele entendia cada item. À medida que eu for falando para vocês os itens, vocês vão dizer: ah, eu acho que ele queria dizer isso na parábola. Quem não souber vai falar assim: ah, eu passo, não sei. E aí vamos iniciar esse jogo com você, Carol, tá bom? Próximo slide, vamos ver como que a gente vai responder isso, hein, menino? Ai, meu Deus. Vamos lá. Na parábola do mordomo infiel, o que, que quer dizer amo na reflexão de Vinícius, Carol? O que, que você acha que ele quis dizer como amo? Alguém que Quem serve? será esse amo? Não. Esse amo é alguém maior, né? Quer passar? Alguém... Eu vou passar. Ih, Luísa, e aí? Quero ver se a Quer Luísa vai tentar? saber. Quem é esse amo da parábola? Que chama o mordomo, que conversa com ele no primeiro momento. Será que esse amo seria Deus? Ih, será? Vamos ver se é Deus? Clica aí pra gente. Ih, Luísa. Vamos agora. Quem é um homem fiel? Quem você é um mordomo infiel, Mateus? Para Vinícius. Ah, para mim, eu acho que somos nós, né? Somos todos nós. Isso, será? Vamos ver? Quem é o mordomo infiel? Clica pra gente. Isso aí, é o homem, somos nós. E o que será que ele quis dizer com demissão? Volto para você, hein, Carol? O que será que ele quis Deixa dizer eu com pensar. demissão, hein? Que ele poderia ser demitido, né? E o que seria essa demissão na visão desse amo para esse mordomo? Já que ele estava esbanjando, né? Ele realmente não estava administrando tão bem tudo aquilo que ele deveria administrar. E para Vinícius, o que seria essa reflexão de demissão? Se o amo é Deus, talvez seja uma demissão, né, das leis de Deus, saindo dos caminhos de Deus. E como é que a gente sai desse caminho quando a gente está aqui já encarnado? É quando a gente não pratica as leis, né, de Deus. A gente sai do caminho de Deus, mas como é que a gente sai dessa condição de encarnados mesmo? Desencarnando. Será então que para Vinícius demissão quer dizer desencarne? Vamos ver o que ele acha.
que quer dizer demissão? É desencarne, morte. E vamos agora para você, Luísa. O que será que Vinícius quis dizer, o que ele achou que queria dizer, fiel no pouco? Quando nós somos fiel no pouco, o que ele estava querendo dizer com isso? O que nós normalmente temos e que nem sempre a gente consegue fazer esse trabalho bem? Que Eu tipos de acho que quando coisas que você é fiel normalmente a no gente pouco, deseja? eu acho que quando você é fiel no pouco é quando você não faz jus às oportunidades que você recebe, as oportunidades de Eu acho fazer o que bem. faz um pouco de sentido o que você está falando, sim. Vamos ver o que Vinícius achou sobre isso? O que o Vinícius refletiu sobre fiel no pouco? Pode colocar para a gente. Ele está dizendo aí que são as riquezas temporais, que de fato, né, algumas coisas que a gente tem, né, e às vezes a gente valoriza tão mais do que as verdadeiras riquezas. Vou considerar certo, tá? E agora vamos para você, Matheus. O que ele quis dizer fiel no muito? No caso, eu acredito que as riquezas espirituais, né? Isso ficou fácil, né, para você. Eu tinha que ter passado para Carol. Uai. Será? Hum, Será? O que ele quer dizer lá com fiel no muito? Pode colocar. São as riquezas reais, né? As verdadeiras. E no caso é que são as nossas conquistas, né? Aquilo que a gente conquista. E terminando com você, Carol, esse primeiro jogo. O que você acha que ele refletiu sobre bens do amo? O que seriam esses bens do amo? Se esse amo é Deus, né? Seriam, né, as recompensas que a gente tem dessas riquezas reais, talvez, né? Tudo que a gente Sim, faz conquista. sentido. Vamos ver o que ele quis dizer, então? Que tem a ver com o que você está falando, né? O que são os bens do amo? Pode colocar aí para gente. São todas as riquezas do mundo, né? Porque tudo aquilo que está nesse planeta pertence a quem? A Deus, né? É uma reflexão que ele traz para a gente. Porque muitas das vezes a gente acha que tudo que a gente tem é nosso, porque nós conquistamos. E aí ele está dizendo que tudo pertence a Deus, né? Nós só utilizamos, usamos tudo isso. Então vamos lá para o nosso segundo jogo. O que será que vem agora, hein? O que será? Tchan, 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 tchan. Vamos ver o nosso próximo slide? Quem sou eu? Bom, esse é fácil, hein, gente? Vamos ver se vocês vão conseguir adivinhar. Nesse jogo, a nossa proposta é que vocês, através de algumas perguntas, ou apenas respondendo sim ou não, tentem adivinhar algumas personalidades que nós colocamos aqui, que tem a ver com essa parábola, né, com o estudo de uma maneira geral. E, claro, posso dar dicas para vocês, não fiquem assim desesperados. Vamos para o nosso primeiro personagem? Vou começar por você, Matheus. Vamos colocar o nosso primeiro personagem? Quem será esse nosso primeiro personagem? O que você acha, Matheus? Qual a primeira pergunta que você gostaria de fazer? Matheus? Ele possui riquezas? Possui riquezas. Possui. Possui riquezas, sim. Hum, eu amo? Não, não é o amo. Mas olha só, eu posso te dar uma dica. É,
essa personalidade possui riqueza, viveu na Europa, era uma pessoa que tinha um coração belíssimo. Melhorou? Bom, eu pensei em alguns, mas Kardec? Não, era uma personagem feminina. Alguém sabe? Alguém aí quer tentar? Eu pensei em Boudet. Eu pensei em Amélie Boudet. Não, não é a Emeline Boudet. Eu É uma pensei nela também. personagem que foi casada também com a Améline Boudet. Mas essa tinha uma filha. Dá mais uma dica. Olha só, uma outra dica. Essa personagem consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E também Rosália? uma outra dica. Uma outra dica também. Ela está tanto no livro do Evangelho Lembrei, segundo o já sei. Espiritismo, Ah, como também já ela sei. consta. No Céu e Inferno. Tem, É eterno. Condessa tem. Paula. Se o Condessa Matheus Paula. acertasse essa, Vamos ver se é. Vamos lá ver. Quem é a nossa primeira personagem? Isso, a nossa querida Condessa Paula, né? Que tanto demonstrou a questão da caridade, ainda levava a sua filha, né? Junto para mostrar e incentivá-la. Então vamos para o nosso segundo personagem. Vamos lá, Luísa, para você agora. Primeira dica é um homem. A Certo. última encarnação que a gente conhece foi do sexo masculino. Mas ele viveu no Brasil ou na Europa? Viveu no Brasil. Tá. Esse personagem, ele foi um médico? Quando esteve encarnado? Não foi um médico. Não foi um médico. Esse personagem nasceu na Bahia? Nasceu na Bahia. É o Leopoldo Machado? Será? Vamos ver lá no slide quem é esse nosso personagem? Isso, é o nosso querido Yes. Leopoldo Machado, né? Um dos nossos patronos. Então, agora para você, Carol, o nosso terceiro e último desse jogo. Vamos lá? A primeira dica eu vou facilitar novamente. A última encarnação, sexo masculino. tá. Ele ainda está encarnado ou já desencarnou? Já desencarnou. Bastante tempo. Faz um tempo. Tem tempo. Então, ele encarnou na Europa da última vez? Sim, na Europa. Então eu vou no primeiro chute do Matheus. É Allan Kardec? Não é Allan Kardec. Ai, deixa eu pensar então. Me Mas ajuda aí, ele gente. também, ó, vou te dar uma dica, Carol. Ele também foi professor, hein? Ah, é o Pestalozzi. Ah, será? Vamos ver aí, vamos mostrar no slide se é. Tchan, tchan, tchan. É o nosso querido, outro patrono desse encontro, nosso querido professor Pestalozzi, né? Tão grande também. E vamos continuar então para o nosso terceiro jogo. Vamos lá, passar para o próximo slide? Esse é fácil, hein, gente? Pare.
pense e responda. Eu quero que vocês respondam cada um o que eu vou perguntar, mas é bem mais tranquilo. Vamos lá, então, para a primeira questão? Próximo slide. Bom, quando o mordomo foi chamado pelo amo para prestar contas da sua administração, lá na parábola, sabia que estava errado, mas ele não lamentou. O amo chamou, pediu para ele dar conta da administração dele, mas ele rapidamente pensou no que ele poderia fazer. Aí eu pergunto a vocês, pode colocar o próximo. Vocês costumam fazer, o que vocês costumam fazer quando cometem erros? Como que vocês agem? Que o mordomo foi chamado pelo amo, viu que estava errado, mas pensou e começou a fazer alguma coisa. O que vocês costumam fazer quando vocês cometem algum erro? Pode ser erro aqueles bem tranquilinhos. Não Eu precisa acho dizer que o a erro não, primeira, tá, gente? eu acho que a primeira coisa é reconhecer que errou, né? E quando você reconhece, você costuma fazer o que depois? Tentar reparar o erro. Então, de alguma maneira, você tenta reparar. Você consegue fazer isso já, né, Carol? É, a gente tenta, né? E você, Matheus? Eu penso primeiro, vejo, analiso a situação, e aí eu procuro fazer a minha parte. Se eu ver que houve algum equívoco, eu tento reparar também. Luísa? Será que você faz Então, eu diferente, sou. Luísa? Não, eu faço igual o Matheus e a Carol. A única diferença é que eu sou uma pessoa que eu penso muito. Então, eu gosto de dividir com alguém que eu confio sobre as minhas angústias. Então, se eu cometi um erro, geralmente eu chamo um amigo e falo: olha, eu cometi uma coisa muito chata, eu vacilei. E aí eu até troco ideia com esse meu amigo. Às vezes a Carol e o Matheus, inclusive, eu faço isso. Porque é uma forma da gente trocar ideia e falar assim, olha, tenta pedir desculpa, será que você não pode falar dessa maneira? Às vezes, um olhar de uma pessoa diferente pode te ajudar até mesmo a você reparar o erro. Nossa, legal essa dica mesmo aí. Às vezes, realmente, a gente precisa ouvir o outro, né? Que tem um outro olhar, tem uma outra forma de Exatamente. enxergar e consegue nos É, ajudar, com certeza. Então, vamos agora para... Quer completar, Carol? Pode falar. não, eu só ia falar que é uma forma de você Vamos... refletir sobre o erro, né? Você tá não É, só com refletindo com certeza. você, mas compartilhando com outra pessoa, você vai ouvir um outro lado da história. É uma boa forma de refletir, gostei. Também gostei. Nem sempre eu faço isso, já vou pegar para mim. Vamos para a segunda, então? Segunda questão. Bom, o mordomo, voltando na parábola, né, gente? O mordomo sabia que tinha habilidade para negociar, tanto é que ele logo, logo chamou lá os devedores e começou a negociar, né? Por isso, depois que o amo lhe chamou, foi até os devedores, diminuiu suas dívidas para amenizar o seu erro. E vocês? Vamos para outra questão? Vocês sabem quais são as suas habilidades e também as suas responsabilidades? Matheus, começa com você dessa vez. Você conhece as suas habilidades, Matheus? Bom, eu procuro cada dia tentar desenvolver alguma coisa, né? Que é assim,
Eu, particularmente, fico olhando às vezes e falo assim, bom, acho que isso aqui eu consigo fazer melhor. Então, vou tentar. Por exemplo, cozinha. Eu gosto muito de cozinha. Então, eu preferi, nessa quarentena agora, por exemplo, me aventurar um pouco. Deu super certo, mas, entendeu? Então, são coisas assim. E responsabilidade, né? É aquilo. A vida vai mostrando pra gente muitas vezes, né? Então, Entendi. Luísa, e você? Como é para você? Você conhece, sabe quais são essas habilidades e responsabilidades? Então, em relação às habilidades, eu confesso que às vezes eu me subestimo, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de música, mas eu não tenho habilidade para instrumento. Então, às vezes eu tomo uma atitude do tipo, eu não tenho habilidade, então eu acabo não desabrochando essa habilidade, foco muito nas que eu já tenho. Por exemplo, se eu tenho habilidade com o computador, então eu me interesso muito por vídeos, por edição de vídeos. Se eu tenho habilidade com matemática, então eu me interesso muito por materiais de matemática. E aí eu acabo não focando em novas habilidades, em ter novos conhecimentos. Eu fico muito limitada ao que eu já sei que eu tenho. É difícil para mim, para eu enxergar que eu sou um espírito capaz de ter novos conhecimentos, ter novas habilidades. Isso é um pouco difícil para mim. Entendi. Mas e as suas responsabilidades? Você acha que é mais responsável, então? Então, eu acho que por eu focar muito nas habilidades que eu já tenho, eu me considero uma pessoa responsável. Mas eu acredito que nem todo mundo consiga ser responsável com tudo. Em algum momento a gente se desorganiza. Mas eu procuro, dentro das minhas obrigações de faculdade, de casa espírita, no lar, de tentar me manter responsável. Nem sempre a gente consegue, mas eu procuro me manter. Eu me considero uma pessoa responsável. Entendi. Você, Carol, como é que é para você essas habilidades? Então, da mesma forma que a Luísa, a gente é muito parecida, né? Então, eu também É, sei de algumas habilidades que eu tenho e também fico nesse limite. E é engraçado que todo dia a gente começa a descobrir alguma coisa a mais, né? E aí, né, até nessa pandemia, a gente começou a perceber algumas habilidades que eu não sabia que eu tinha e foi sendo desenvolvida, né? E aí a gente começa a refletir sobre essas coisas que a gente tem, que a gente às vezes não abre os olhos porque está focado em outras que a gente já acha que é bom, e isso é um pouco de comodismo também, né? Da nossa parte. E não, pensar, eu sou bom nisso e vou ficar fazendo isso. E não se arrisca a tentar coisas novas. é verdade. Aí, Eu tam... Não pode pode completar. falar. Não, aí eu tô Não, que falando eu que vai lembrei, emendando essa. é que eu lembrei de mim. Eu também tive que descobrir novas habilidades que eu não desconheci em mim, né? E é muito legal também. Eu acho que é muito bom essa parte. Então vamos agora para a nossa terceira e última questão desse jogo. Vamos lá. A parábola mostra que o mordomo está em processo de aprendizado, assim como nós. Por isso, algumas vezes, nos equivocamos e outras acertamos, né? Para corrigir esses erros, temos sempre novas oportunidades nessa ou em outras vidas, através da reencarnação. Aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, é uma oportunidade para refletirmos se estamos sendo fiéis no pouco e no muito com o amo? Eu vou repetir para vocês, tá? Vocês acham que com a pandemia, que a pandemia é uma oportunidade para refletirmos se estamos sendo fiéis no pouco e no muito com o amo? Que é Deus, né? Vocês pararam para pensar sobre isso? Foi algo. Então, Matheus está balançando a cabeça, tipo, muito. Vai, Matheus, é com você, então. é, é engraçado porque é, a gente a gente vai ouvindo alguns estudos, né, até mesmo por não se deixar afastar da casa espírita, começa a escutar uns estudos, né,
E aí a gente também vai lendo obras e a gente vai percebendo, né? Talvez até por que a gente tenha chegado a essa questão, né? Aí eu pergunto, o que será que a gente tem feito com os bens que a providência, né, que esse amo nos confiou? Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Tanto que falar sobre essa parábola é interessante, porque nos faz olhar, perceber como é que eu estou me tratando diante da vida, como eu estou refletindo em torno do outro. Será que eu não estou sendo rude demais? Será que eu não estou sendo cobrando muito do outro e cobrando menos de mim? É aquela questão da trave no olho, né? Então, assim, acho que esse momento de pandemia, principalmente, ele está sendo um momento de muita reflexão mesmo, sabe? Com relação às nossas próprias questões, com nossos defeitos, nossos vícios, nossas paixões, né? Então, realmente, falou, eu falei, caramba, é exatamente assim. E você, Carol? É Como exatamente é que está assim sendo mesmo. para você? A gente começa a reparar no que realmente importa, né? Começando com tanto nas coisas que a gente deixou de fazer, quanto nas coisas que são mais necessárias. Então, ficar em casa e perceber o que realmente é necessário, não ter que ficar saindo à toa, sair só pro básico. E ao mesmo tempo, você está longe das pessoas que você gosta, sem poder, né, ter aquele abraço, aquela conversa pessoalmente, você também sente falta. E aí você reflete no que você está fazendo, que é o necessário, e também o que você está sentindo falta, que talvez antes da pandemia a gente não via que era, não refletia que era tão necessário assim, né? Não parava para pensar no quão faz falta você estar no céu de todo sábado com os seus amigos, indo para a faculdade, né? Vendo os professores de perto, os colegas. Verdade. É isso que eu penso. Luísa, e você? O que você acha? O que você está refletindo nessa pandemia em relação a Para tudo que mim, você tem? a questão que mais ficou clara nessa pandemia é a questão da convivência, porque eu acho que o homem, no geral, tem muita dificuldade de conviver com o outro. A gente vê isso dentro da faculdade, quando vai fazer trabalho em grupo, dentro da casa espírita, quando a gente trabalha com quem a gente tem menos afinidade, e até dentro da nossa família, que às vezes dentro da nossa família a gente pode ter choque de ideias, até pela diferença de geração, né? Então, a gente ter dificuldade de conviver, às vezes, com alguns dos nossos pais ou avós. E eu acho que agora, na pandemia, como a gente é obrigado a ficar em casa, esses conflitos, teoricamente, eles deveriam aumentar, porque o problema está ali o tempo inteiro com você não tem para onde fugir. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que ver essa oportunidade para a gente finalmente aprender a conviver com essas diferenças e aprender uns com os outros. Porque, às vezes, aquele indivíduo que te incomoda muito, geralmente é a pessoa que é igualzinho a você, que tem orgulho, que tem vaidade. Então, a gente começa a se enxergar mais como igual na pandemia. Eu comecei a ver que, caramba, eu às vezes não valorizava um almoço em família. Eu corria rápido porque estava atrasada, eu às vezes nem tomava café em casa. Eu acordava atrasada da faculdade, eu ia comendo pão na rua. E aí agora eu vejo assim, nossa, como é bom acordar e assim ver que meus pais prepararam um suco de laranja para mim. Até as coisas tipo bobas se tornam muito importantes nessa pandemia, sabe? A gente passou a ver as coisas simples e ver, caramba, eu não estava dando valor a isso. E isso estava o tempo inteiro junto comigo no dia a dia. Interessante que você falou uma coisa que eu lembrei que eu vi ontem num programa, que às vezes a gente se incomoda com o outro, né? E aí a pessoa falou assim, uma tia minha sempre falou e eu entendi isso na pandemia. Se alguém fez algo que você não gostou, aí a frase era assim, bateu, doeu, toma que é seu. Porque te incomodou, né? Eu achei Exatamente. interessante também isso, né? Que te incomodou, aí você começa a pensar, me incomodou isso que falou, me incomodou isso que eu vi, então tem alguma coisa aqui, toma que é meu mesmo, né? Muito Pois é, interessante. e assim, a gente começa a perceber o que a gente vai valorizar e o que a gente precisa carregar. Será que a gente pode sair dessa pandemia melhor do que quando a gente entrou?
Então, assim, quando outras vezes fala com a gente de uma maneira mais rude, será que a gente precisa ficar tão melindrado, se sentindo tão machucado? Ou será que a gente pode guardar um pouco o nosso orgulho e, às vezes, deixar para lá, porque a pessoa estava no mau dia? São essas pequenas coisas que melhoram a convivência e que a gente, agora é que está parando para refletir, mas no dia a dia, assim, na rapidez, a gente toma para si, como você falou, e a gente nem percebe o porquê que aquilo afetou a gente. Com certeza. E aí, ótimo que nós vamos agora para o nosso próximo slide, que será o nosso quarto jogo, que a gente vai ver, tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o nosso pinga-fogo, que é parábola versus pandemia. Então, vocês terão que dar respostas rápidas aos questionamentos, sem pensar muito. Vamos ver? Eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente conversar e pensar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Vamos lá para o próximo, para a primeira pergunta, pinga-fogo. Vai ser para a Carol, hein? Então vamos lá, Carol. Assim como mordomo, você saiu da zona de conforto, Carol? Com certeza. Em vários momentos. Eu vou colocar uma para cada, tá? Vamos para a segunda pergunta. Próximo slide, a segunda pergunta. Vai para a Luísa. O que mudou na sua rotina, Luísa? Então, na minha rotina, eu adquiri muito mais responsabilidades no lar, porque agora, como eu estou aqui mais tempo, eu tenho mais obrigações. Então, isso foi o que mudou muito na minha rotina, e o que também mudou bastante é que a minha faculdade teve o calendário suspenso, então eu não estou tendo aulas. E eu ficava o dia inteiro na faculdade, então isso também mudou bastante, porque era segunda a sexta na faculdade, quase que maior tempo do que dentro de casa. Entendi. Vamos então para a terceira pergunta, para o Matheus. Teve alguma coisa na sua vida que era supérfluo e virou necessário, ou vice-versa, Matheus, nesse momento? Ah, eu acredito que supérfluo que tenha virado necessário. Não sei, Teve eu alguma acredito coisa até que que era. a tecnologia, acho que a tecnologia era uma coisa muito abundante, né? Que a gente tinha acesso demais, só que tinha muita coisa para fazer e acabava não dando conta do que tinha para fazer. Só que agora, se a gente for parar para refletir, a tecnologia se tornou um meio necessário, porque tudo a gente tem que fazer pela internet. Você vê, a faculdade, para claro, alguns trabalhos do próprio centro espírita. Então, assim, a gente utilizava uma coisa, era uma coisa que era demais, ocupava demais o nosso tempo, e a gente deixava de fazer as nossas responsabilidades, e agora, se necessário, porque tudo a gente faz em torno dele. É verdade, uma boa lembrança mesmo. Vamos agora então para a Carol. Próxima pergunta do slide. Carol, o corpo físico, né, a família, o meio onde a gente vive, a escolha da profissão, foram planejados para o nosso progresso, né? Como eles estão sendo administrados, esses bens, por você? Como é que você está entendendo tudo isso nesse momento? Confesso que o corpo seu físico corpo. eu deveria estar cuidando mais, né? Deveria estar com a alimentação mais saudável, tentando me exercitar em casa, e eu confesso, meus amigos estão aqui para dizer que eu não estou cumprindo muito com essa parte. Mas Entendi. quais são as outras perguntas? Da família, né? A família eu acho que está sendo. Que você vive, né? Está sendo um desafio, porque assim que começou a pandemia, o meu avô veio morar com a gente, calhou de acontecer ao mesmo tempo. Então já é uma adaptação nova. E todo mundo em casa, né? Só às vezes meus pais saindo para trabalhar e voltando. Então está sendo desafiador. Mas a gente está tentando levar. Eu acho que nessa parte eu estou me saindo melhor do que com o corpo físico.
Entendi. Vamos então para a próxima pergunta. Bom, os ensinamentos da doutrina espírita, né, trazidos através da evangelização do espírito imortal, que a gente conhece muito bem lá do Celdinho. É um bom recurso utilizado nesse momento? Por quê, Luísa? Olha, para mim, é o recurso que tem me mantido sã nessa pandemia, porque a gente começa a perceber que cada atitude nossa, ela não influencia só aqui, ela tem toda uma repercussão na nossa trajetória. Então, às vezes, a gente estava falando da questão da família. Você só ficar adiando que você tem uma má relação com alguém, isso não tem sua repercussão para a sua vida agora. Que não vai resolver se você mudar de endereço, se você se tornar uma pessoa independente. É espíritos que estão convivendo contigo por algum motivo. Então, eu acredito que essa noção da imortalidade da alma, você começa a ver que cada decisão sua tem um peso. Então, por que não escolher o bem, o caminho do bem? Já que você já sabe que se você escolher o caminho do mal, isso vai ter consequências mais na sua vida. E não só na vida de Luísa, na vida do espírito que eu sou. E isso, para mim, é o que mais me mantém sã, assim, porque durante a pandemia, quando a gente fica chateado que minha faculdade suspendeu o calendário, ou eu não estou vendo os amigos que eu gosto, isso tudo é passageiro, porque nós somos espíritos imortais. Então, isso tudo tem um motivo, não foi por acaso que a gente está vivendo uma doença que é a nível mundial. Então, esses conceitos nos fortalecem, nos fazem ter a certeza de que está tudo encaminhando e que cabe a cada um fazer a sua parte, que a gente chama na obra da criação. Entendi. Vocês querem complementar alguma coisa, Carol e Matheus, sobre isso? Sobre essa questão da evangelização? Eu acho que também posso falar de cadeira, né? Porque desde pequeno. Então, assim, ajuda bastante, né? Porque você vai vendo como aquilo que foi trazido para a gente parece que surte mais efeito a partir do momento em que a gente cresce. Porque a gente vai começando numa vida de relação, né? Com mais intensidade. Então, a gente vai percebendo o conceito, por exemplo, da paciência. Como é que você está sendo com o teu próximo mais próximo, né? Como é que você tá lidando até mesmo com as suas próprias dificuldades, né? Porque muitas vezes a gente transforma as nossas próprias dificuldades num martírio, quando na verdade a gente precisa compreender também que a gente vai errar. Não nos esqueçamos que estamos num planeta de provações. Então, a partir desse momento, não é que a gente vai usar isso como desculpa para tudo, que não. Mas a gente também pode perceber de que, às vezes, até mesmo no intuito de a gente acertar, muitas vezes nós vamos realmente focar. Isso é normal, entendeu? A gente não pode puxa, como eu sou culpado. E aí não adianta, você não sai do lugar. E também, eu vejo que o outro, eu estava aqui pensando, enquanto a gente estava falando sobre a questão de família, que a gente nada mais é do que um espelho para nós. Pensa bem, se não fosse o outro, será que a gente saberia reconhecer e perceber muitas vezes as nossas dificuldades? Só através da convivência com o outro. Sozinho a gente não aprende nada. Verdade. E, Carol, você quer complementar algo sobre isso ou podemos ir para a próxima? Não, só complementando realmente o que o Matheus falou. Nesses conflitos que a gente passa que a gente percebe quanto a gente ainda tem para caminhar, né? E aí, só para complementar, com certeza durante essa pandemia, eu já passei por um mix de emoções que vai de estar super alegre e estar super para baixo. Então, eu acho que nesses momentos mais difíceis, a doutrina espírita, com certeza, faz com que a gente consiga organizar isso tudo dentro da gente, né? A gente começa a ver que não... por exemplo, eu já fiquei revoltada com pessoas que estão saindo, mas aí depois eu paro para refletir e eu penso que eu tenho que fazer a minha parte, independente sabe? E aí você para de ter esses sentimentos ruins, de ter essa revolta que só vai fazer mal para mim, né? Só eu que vou ficar em casa revoltada.
Então eu fico sempre pensando nisso, né? Que a Luísa estava falando, né? Da imortalidade da alma. A gente começa a refletir como um espírito imortal e a gente percebe que é muito mais do que isso, é além. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte e eu peço para que o outro também reflita, até como cidadão, né? Mesmo que não tenha o mesmo entendimento que eu, não acredite nas mesmas coisas que eu em relação à doutrina, mas para refletir como cidadão, né? O que você está fazendo para o próximo? Porque não é só você que pode pegar a doença, você pode estar com o vírus e simplesmente passar para alguém. E aí, você quer que outra pessoa pegue o vírus e, né, fique mal por causa disso, sendo culpa sua? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico revoltada... Até da outra questão lá da responsabilidade, né? Sim. E aí aí eu tento não ficar revoltada, né? Aí eu volto para a doutrina e falo, não, eu tô aprendendo não é para criticar o outro, é para mim. Então, é Ótimo. isso. Então, com esse finalzinho seu, a gente pode ir para a última pergunta desse jogo, que eu acho que tem tudo a ver. Coloca lá no slide a última pergunta para a gente. E aí, Matheus, para você, é possível servir a Deus e a Mamon? Nem pensar. Tem jeito. Não dá. Ou você vai por um caminho, ou você vai por outro. E assim, né? É aquela coisa que a Espírito traz para a gente. Se afastar da lei de Deus causa infelicidade, né? Então, Que bom. Então, a gente está caminhando já para o nosso finalzinho, galera. Vamos para o nosso último slide. Esse slide é interessante, não precisem ficar nervosos. Acabamos com os jogos. Essa é a dica final. E aí eu quero que vocês deixem essa dica final, mas antes eu vou ler para vocês uma questãozinha. Pode colocar lá, para vocês pensarem sobre o que eu vou questionar vocês. Nesse momento de pandemia, podemos administrar melhor nossos recursos, aumentarmos nossas boas ações e granjearmos amigos? Como? Luísa, essa bola primeira é para você. Eu acho que a gente pode fortalecer as nossas redes de amizade. Graças a Deus, hoje a gente tem a bênção da tecnologia. Então, eu acho que nesse momento da pandemia está todo mundo passando por dificuldades, seja ter entes queridos que foram infectados pelo vírus, ou seja com pessoas que estão com muitos problemas psicológicos de estarem confinados em casa. Então, não tem uma família que não tenha um conhecido que esteja passando por dificuldades. Então, eu acho que nossa maior responsabilidade agora é a gente se manter unido. Então, tentar fazer preces por aquele nosso irmão que a gente sabe que está passando por dificuldade, eu acho que esse é um recurso que a gente precisa usar, o fortalecimento da prece. A gente precisa estudar, acompanhar as palestras, os jovens verem a evangelização para fortalecimento pessoal. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a gente se mantendo unido, a gente vai um ao outro se apoiando e vendo que juntos a gente consegue ser bem melhor. Foi por isso que a gente vive em sociedade. Se fosse para a gente crescer sozinho, Deus tinha colocado um planeta para cada um. Eu acredito que a gente consiga ter muitos recursos novos nessa pandemia. Bom. Carol, para você. Dá para administrar muito melhor importante. esse recurso? Sim, com certeza. Igual a Luísa estava falando, né? Outra coisa que a pandemia traz, né, nesse benefício em administrar os recursos é você também, ao contrário de estar unido, ao mesmo tempo você está um pouco isolado em casa, né? Então, é uma forma de que você tem de refletir sobre você, como que você está no mundo. Então, porque assim, depois que todas as atividades pararam, né? Você está em casa. Você começa a refletir como que é você no dia a dia, o que você faz, como essa parada afetou a sua vida e a vida das outras pessoas com que você está convivendo todo dia. Então, é uma forma também da gente refletir, né? Como a gente está administrando esses bens. E eu acho que também é uma ótima oportunidade para a gente ter mais empatia com o próximo, né? Eu vi muitas correntes na internet
em relação a auxiliar pessoas que não podem sair, em você falar com seu vizinho, pessoas que nem se conheciam, né? Vizinhos que nunca se viam e agora estão se vendo porque estão em casa, estão se conhecendo. Então, é uma ótima oportunidade para algo que a gente não tem no dia a dia por causa da correria, né, da vida. Você agora tem um tempo para poder auxiliar as outras pessoas, seja fazendo doação de material, né, com dinheiro, até nessas lives que estão acontecendo no YouTube, de música e tal, ou fazendo outras coisas simples, como, por exemplo, conversar com um amigo que você não falava há muitos anos, e aí agora com a pandemia você consegue, com a tecnologia, parar, conversar, ver como que a pessoa tá, o que ela tá fazendo, né? É muito legal. Eu já fiz isso com vários amigos, inclusive. Que legal. E você, Matheus? Bom, é interessante, né? Porque a gente estava falando sobre essa questão de recurso. E aí começa a pensar e lembra sempre da evangelização, não tem jeito, né? Dos estudos. Quando tem uma parte do evangelho que ele fala, né? Que não se dá uma pedra ao filho que pede pão, que não se dá, né? Uma serpente a quem pede um peixe. Então fala que se nós que sabemos dar bons presentes ao nosso filho, que dirá o Pai que está no céu. Então é importante a gente pensar, né, que independente de nós temos o recurso. Para qualquer coisa que nós tenhamos, nós temos o recurso, inclusive de auxiliar. Então é a parte que nos compete, como a Luísa disse, na obra da criação, né? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos? Com esses recursos que esse amo nos deu. Compartilhando? Estamos dando daquele muito que nós temos com o pouco que o outro tem? Então, é importante a gente pensar muito nessa ação, né? Porque a gente percebe que nós, dentro de nossas casas, podemos fazer a nossa parte de alguma forma, como todas essas que já foram faladas, né, até agora. Então, assim, acho que o que nos falta mesmo é trabalhar, fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. A oração serve muito. A gente subestima muito o poder da prece, quando, na verdade, a prece, muitas vezes, ela é um grande bálsamo para muitas consolações. Só essa semana mesmo, eu perdi uma professora na faculdade, né? Então, assim, e uma das minhas professoras perdeu a mãe. Então, você vê, né? A gente não está próximo, a gente não está, sabe, naquela convivência do dia. Mas uma palavra amiga, uma mensagem, às vezes a gente manda um coração para o outro, um simples coração numa conversa do WhatsApp, a pessoa já se sente muito querida. Então, são coisas pequenas. Uma coisa que meu e-mail fala muito é para que a gente não subestime o valor das pequenas coisas. Isso é importante. Que Eu bom. acho que é isso. Gente, nossa, não, com certeza, é isso tudo que vocês disseram. E a gente está chegando ao final mesmo desse nosso encontro. Mas eu quero agradecer imensamente, vocês não têm noção da minha alegria pela participação de vocês aqui com a gente. Agradecer aos nossos patronos queridos, Pestalozzi, Leopoldo Machado, a espiritualidade, né, superior que nos acompanha e nos está acompanhando nesse momento, ao nosso querido Céu de Celdinho, tantas saudades, né, ao nosso mestre grande Jesus, e a esse Pai, esse nosso amo, né, esse Pai maior de tanta bondade e misericórdia. E para a gente terminar, como sempre, precisamos terminar com muita alegria, com muita motivação, com muita energia. Vamos ver qual é o nosso próximo slide? E aí, meninas? Oi. Vocês podem fazer as suas considerações finais para a gente? Mônica, solta o som. Ela está sem som. Agora foi. Boas colocações, estão de parabéns, muito bom. Olha, na próxima encarnação, quero vir aí, ó, atrás dessa galera aí, hein? O que vocês acham?
Eu estou dentro também, né? A gente já está fazendo aqui. Vamos aprender. Isso. Vamos aprender a administrar. Estamos aprendendo juntos a administrar, né? As nossas vidas aí de relação, que nesse momento tá muito legal. É o momento é agora de provar aquilo que a gente vê lá na evangelização, né? A gente estuda lá na doutrina espírita. Agora, vamos colocar agora em xeque-mate isso tudo aí. E aí, Andréia, pode falar um pouquinho para a gente? Eu estou aqui ouvindo eles falarem o tempo inteiro. Eu falei, e a gente está em boas mãos, né? A gente pode ir e voltar, que eles vão preparar o caminho, né? Gente, isso. foi excelente, vocês estão de parabéns. É colocar tudo aquilo que desde lá da evangelização de bebês vocês vêm ouvindo, se é que alguém passou por lá, porque segundo passou, Luísa? Segundo a comunicação que a comunicação não, né? O que o seu artigo falava que aquilo ali a gente estava recebendo é o primeiro passo dos reencarnantes, né? A chegada desses espíritos à nossa casa, que já estavam ali para ser pegos por... A gente que chega um pouquinho depois morre de inveja de vocês que chegaram antes. Excelente o encontro. Parabéns. A nossa alegria, a nossa bom, né, alegria, gente? Muito bom mesmo. É bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Somos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Meus irmãos, como sempre fazemos no final de todo e qualquer estudo na casa de Leon Denis, vamos então finalizar o nosso encontro realizando a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, agradecidos, Senhor, estamos, como sempre, pelo amparo, pela sustentação,
de toda a espiritualidade querida que nos envolveu. Em especial, Senhor, agradecemos a toda a equipe dos nossos queridos patronos, Pestalozzi e Leopoldo Machado, rogando ainda e agradecendo por todos aqueles que estiveram envolvidos junto a nós nesse trabalho do bem. E que assim, Senhor, sustentados por esse amor, amparados, possamos sermos sempre gratos pela oportunidade que nos chega. E que então, Jesus, em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga que nos sustenta, mas sempre e sobretudo em nome de Deus, que possamos de nossa parte dar por encerrado o primeiro encontro de educação à luz da doutrina espírita para a juventude. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus.